Existem duas formas de progressão na carreira do magistério do estado da Bahia. Uma vertical, que é como se você estivesse subindo uma escada, e a outra horizontal, que não depende exatamente de você. Muita gente confunde as duas formas de progressão ou avanço, e nesse vídeo eu vou tentar explicar como se dão as duas formas de progressão na carreira. Olá colegas, eu sou o professor Álvaro Neto, professor concursado do estado da Bahia há 15 anos, tendo sido aprovado 2 vezes em primeiro lugar para as vagas às quais eu concorria, e é com esse salário que eu pago as contas daqui de casa e compro o leite do menino. Aqui neste canal a gente fala sobre concurso de professores e carreira docente. Se você está interessado no assunto, então já se inscreve no canal, deixa o seu like, faça um comentário e compartilha com os colegas. Agora vamos pro vídeo. Pois bem, como dito anteriormente, existem duas formas de progressão na carreira do magistério do estado da Bahia, a vertical e a horizontal. A vertical é simples, pois depende exatamente do título que você tem. Já a horizontal é um pouco mais complicada, pois depende de alguns fatores e, em certos casos, da boa vontade do governo do estado. No vídeo anterior, eu expliquei como é organizada e regulamentada a GEAPM na Bahia, que é uma gratificação de aperfeiçoamento de carreira e pode chegar a até 50% do valor do salário base. Se você não viu o vídeo, o link está aqui e você pode ver depois para tirar todas as suas dúvidas. Então, eu vou abrir a tabela de professores do estado da Bahia aqui. Agora, vindo aqui para a tabela de salários de professores do estado da Bahia, eu gostaria que você notasse duas coisas. Existem os graus, que estão aqui na horizontal, como você pode dar uma olhada, e existem os padrões, que estão aqui na vertical. Essa tabela, ela é de 2023. A tabela de 2024 não foi aprovada ainda, deve ser em maio provavelmente. Como a maioria das pessoas entram agora no estado com 40 horas, a maioria das pessoas tem 40 horas, a gente vai olhar a tabela vigente para 40 horas, que é essa tabela daqui de baixo. Os graus, vou colocar o retângulo aqui, olha. Os graus eles vão de 3 a 7, sendo que tem alguns que tem a letra A aqui. Portanto, são 9 graus ao todo. E não se preocupe, não existe ninguém que eu conheça que esteja no grau 7, que é o grau máximo. E aí você pode me perguntar, como é que eu faço para mudar de grau? Infelizmente, o governo muda as regras constantemente. De quando eu entrei até hoje, acho que já mudou umas 4 ou 5 vezes. Então não pode esperar muito disso aqui. Você não pode esperar muito disso aqui. Às vezes ele faz cursos e muda a gente. Pode também fazer uma prova para um número específico de aprovados. Pode resolver mudar tudo por conta própria. Não há como saber. Mas isso aqui são os graus, ou o avanço horizontal. Veja que não há uma progressão vertical que dependa de você para conseguir isso. No fundo, essas coisas todas dependem do governo aqui. Mas agora a gente vai dar uma olhada no avanço vertical, que depende de você. Agora vamos para a progressão vertical. Tá vendo aqui os padrões na lateral esquerda? Olha, onde eu estou colocando o retângulo agora. Então, quando você entra no estado, a menos que seja para a educação indígena, que é uma outra questão, você entra com o padrão P. Esse padrão equivale à graduação, é a base, a porta de entrada. Ninguém entra em outro padrão que não seja o padrão P, que é esse primeiro aqui, olha, que nós estamos escolhendo. Ninguém entra que não seja o padrão P. Mas você pode perguntar, e professor Álvaro, eu tenho doutorado, eu ganho alguma coisa? Bem, a resposta é não. Seu título é muito importante, mas só terá mudança em sua vida após o estágio probatório, após os 3 anos de efetiva atividade docente. Então vamos lá. Padrão P equivale ao inicial. Então você entra no padrão P, grau 3, então você entra aqui, ó, inicial. Seu salário é R$ 4.420,56, certo? Padrão P, grau 3. Após 3 anos, você pode ir para qualquer padrão direto. Aí depende de sua titulação. Suponha que você tenha especialização, aí você dá entrada e vai para o padrão E. Mas se você tiver mestrado, você pode ir para o padrão M direto. Você pula do padrão P para o padrão M. E se você tiver doutorado, você já pula para o padrão D sem precisar passar pelos outros padrões. Você pula para o padrão D. Então, seu salário base muda de R$ 4.420,56 para R$ 5.601,22. Isso eu estou falando do salário de 2023, porque não foi feita a mudança ainda para o salário 2024, tá bom?
E como eu faço para mudar de padrão? Você precisa dar entrada via RDV, que é um requerimento de direitos e vantagens, no NTE, Núcleo Territorial de Educação, ao qual você está vinculado no prazo que vai do início do ano letivo até 60 dias antes do término do ano letivo. No meu caso, por exemplo, eu defendi meu mestrado no início de outubro e eu queria pegar logo essa mudança. Então o que eu fiz? Eu dei logo a entrada, porque em meados de outubro geralmente vence o prazo dos 60 dias anteriores ao final do ano letivo. E eu não sou besta nem nada, né? Então eu defendi dentro de um prazo que eu pudesse pegar a mudança do ano posterior. Se você perder esse prazo, você só vai dar entrada no próximo ano e ele só será julgado no ano vindouro. Exemplo, estamos em 2024. Você precisa dar entrada até 60 dias antes do término do ano letivo de 2024. Ele será julgado em março de 2025 e você passa a receber a partir de maio de 2025. Mas se você não der entrada até 60 dias antes do término do ano letivo de 2024, você pode dar a entrada quando começar o ano letivo de 2025, mas ele só será julgado em 2026 e você só vai receber lá para meados de 2026. Compreendeu, galera? A tabela com as mudanças de padrão que são deferidas ocorre no final de março. E aí abre o prazo para recursos, que é em abril, e começam a pagar já com a mudança de padrão, tipo, se você é padrão P e passa para E, eles começam a pagar lá para o final de maio ou final de junho. Eles não pagam o retroativo. Quando você muda de um padrão para o outro, os graus continuam os mesmos. Exemplo, você está no grau 3, padrão P, mas de repente você muda para o doutorado, então para o padrão D. Então você vai para padrão D, grau 3. Já se você estiver no grau 4, por exemplo, que é o meu caso, se eu fosse padrão P, por exemplo, grau 4, eu teria esse salário aqui, mas se eu mudasse do padrão P para o padrão M, o meu salário iria para este daqui, independente de eu ter passado pelo padrão E, sabe? Os graus continuam o mesmo, você muda o padrão, mas depende do governo do estado, por exemplo, estabelecer as regras para que a gente possa mudar de grau. Lembrando que esses salários que eu mostrei para você aqui, são os salários base. Sobre esse salário é contabilizada todas as outras vantagens, como por exemplo, o AC, que é de 31,18%, o GAPME, que chega ao valor de até 50%, além do quinquênio e do anuênio. Aliás, sobre o quinquênio e sobre o anuênio, que eu também posso mostrar para vocês num outro momento, inclusive usando o meu contra-cheque de exemplo, eu vou fazer isso num outro vídeo, tá bom? E por fim, eu quero deixar 2 conselhos para vocês. Se você entrou no estado agora recentemente e não tem mestrado, se possível, faça o mestrado mais rápido possível e assim que vencer o estágio probatório, você dá entrada na mudança de padrão, que você vai passar de P para M. E o seu salário já vai pular, já vai dar uma boa pulada. E se você tiver ou puder fazer um doutorado, ótimo, que vai ser melhor ainda, certo? Já meu segundo conselho é, se você não tem ainda uma especialização para dar entrada na GAPME, faça ela e já deixe ela no gatilho e veja o vídeo anterior para ver como conseguir ela, tá bom? Pois bem, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Faça o seu melhor, dê o seu melhor e a gente vai continuar contribuindo como pode. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aí nos comentários ou em nossas redes sociais. Aqui a gente faz questão de colaborar para a aprovação dos colegas e a conquista da tão sonhada vaga no serviço público. Se inscreva no canal, fica com Deus, até mais, grande abraço.